Oi, gente, estou de volta. Faz tempo que eu não venho fazer live aqui, né? Hoje é uma live bem especial com o meu convidado, o astrólogo Jimmy Junoi. E nós vamos falar sobre astrologia, karma e transição planetária. Então, vou esperar a galera entrar, chegar, o Jimmy chegar especialmente, né? Para a gente poder começar essa live, né? Mais um na sequência desses entrevistados. Oi, tudo bem, gente que está entrando? Oi, Ana. E aí eu vou, né, retomar aos poucos a sequência dos entrevistados. Oi, Dani. Oi, Perfumarismo. A Drica. E eu vou esperar o Jimmy entrar também. O Jimmy é um astrólogo bem experiente, eu queria muito que vocês conhecessem ele. Daqui a pouco eu dou o currículo dele, acho que vai ser um bate-papo legal, né? Vai ser um bate-papo. Então, assim que ele entrar, eu já vou puxar ele para cá para a gente começar. E aí, vocês também fiquem por aí, porque nos últimos 15 minutos a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Então, o Jimmy achou legal fazer isso, então quando faltarem uns 15 minutinhos, a gente vai ficar nessa 1 hora mesmo, né? E aí ele vai abrir para perguntas. Então já vão pensando aí as perguntas que vocês estão a fim de fazer. E o Jimmy falou que está disponível aí para responder. Oi, Lúcia! Oi, Cecília! Quanto tempo, né? Devagarzinho eu vou retomando as lives, né? Ainda não tá dando para fazer direto, porque eu voltei a atender, então tem que reservar horários para atendimento, senão não dou conta. Vamos lá, gente. Ó, tô esperando o Jimmy chegar e eu não sei, porque acho que mudaram alguns comandos aqui. É impressão minha, peraí. Quando ele entrar, como é que eu faço pra puxar ele, gente? Peraí que eu tô vendo também. Oi, Cecília, quanto tempo, né? Ah, é aqui em cima, né? Agora, é isso? Ô, Dani, dá um help pra mim aí. Sei que faz tempo que eu não faço live. Ou ele que tem que pedir pra entrar, né? Oi, Jussara. Ah, obrigada. Eu tento, né, gente? Dar uma arrumada pra live, mas não é real live, não. Clica. Ah, nos 3 pontinhos. Eu vou ter. Desativar, desativar. Ai, gente, peraí que mudou aqui, né? Peraí, galera. Ah, tá bom. Achei, Dani. Mas eu acho que ele não entrou ainda. Peraí. Eu já achei ele aqui, mas eu acho que ele ainda não entrou. Mas eu já para ele. E ai, oi, Cris, tudo bem? Vamos ver, eu tô aguardando ele entrar aqui pra gente começar a live, né? O Jimmy é bem experiente, é um astrólogo de muito tempo. Ele tem que. Ah, ele já entrou, Eva! Oi, Jimmy! É, Tudo tudo bem? bom? Tudo, e Tudo você? bom, graças a Deus. Você, Ah, como é que que tá? bom. Tudo jóia. Eu falei pro Jimmy que a gente ia se conversar agora ao vivo aqui, porque a gente faz muitos anos que a gente não se vê, apesar da gente se conversar de vez em quando, né? Aham. E Então, aí, vamos como é lá, que tá a né? vida? Vamos começar. Tá tudo bem, né? Falei que eu tô retomando devagarzinho as lives, né? E começar com você vai ser assim uma honra para mim. Eu conheci o Jimmy através de um congresso que a gente fez, né, Jimmy, há uns 6 anos Foi. atrás. Na verdade, foi um amigo nosso em comum que me falou do Jimmy, o Gui Vitali, que é um querido, né, um músico maravilhoso. E eu cheguei a fazer meu mapa com o Jimmy também, né? Jimmy faz um tempo já. Fizemos. E foi muito legal. Ó, vocês não sabem, mas eu sou meio parentada do Jimmy, né? Porque a esposa do Jimmy, a Patrícia, a mãe dela é Colaneri também. Então a gente está descobrindo E algumas tem, e tem uma conexões. data, e tem uma data em comum contigo, né? Eu e a Patrícia somos do dia 17/11, então tem várias coincidências aí no nosso Tem campo, né, sim. Jimmy? Tem, Enfim, poxa, que aí a bacana. gente, na época que foi fazer o congresso, eu e a Kátia Bueno, né, o AstroConnect, a gente chamou o Jimmy para fazer uma palestra. E aí que eu conheci o Jimmy, foi super legal. E aí de lá para cá, e a gente de vez em quando se fala, se comunica, troca ideias, né? Eu e a Patrícia também, a esposa dele. E aí agora vamos aqui, né? Falar sobre astrologia, sobre karma, sobre Isso.
transição planetária. Para Uau! quem tá. É muita coisa, né? É muito tema, né? Mas Sim, então, vamos lá. Eu vou só dar uma resumida no currículo rapidinho do Jimmy, só para vocês saberem quem ele é, mas isso o que importa é a essência dele, que vocês vão sentir. Acho que uma das pessoas mais educadas que eu conheço. Mas o Jimmy é astrólogo, ele é professor, ele é neurocientista, ele é músico, compositor, aliás, assim, toca maravilhosamente bem, né? Você é membro do Realization Fellowship, né? Do Yogananda, que sim. mora no meu coração também. Então, acho que tem uma conexão aí por conta do Yogananda. É arte Sim. educador. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre você e como que a astrologia entrou na sua vida. Eu queria que as pessoas conhecessem primeiro o Jimmy astrólogo e como que a astrologia começou a fazer parte da sua vida. Quando que você começou a trabalhar como astrólogo? Legal. Primeiro eu queria pedir, assim, desculpa, porque eu estou vendo a minha imagem aqui, tá meio apagadona, né? E o meu celular, não sei, eu não sei regular direito. Não, mas Então, tá mas eu dando para espero te que ver bem, tá? Não, tá tá dando para dando. te ver Me ouve bem. bem? Me ouve Super. bem? Sim, Ah, legal. vocês também avisem aí qualquer coisa, mas tá dando para ver, tá? Não tá Tá, embaçada, ela tá só, é que a minha tá mais viva porque eu tô com uma luz aqui na minha cara, entendeu? beleza. Truques de quem faz Camila, live. então, deixa eu te falar, antes de eu começar, eu queria te dizer que eu sou prolixo. Então, se eu estiver extrapolando, você me corta, fala, ó, Jimmy, vamos para o próximo, tá? Pode deixar, teremos liberdade para isso, sem mágoas. Obrigado. Então, o meu itinerário, né, dentro da astrologia começou quando eu era adolescente. Uhum, Eu namorava uma moça e essa moça era filha de um pai severo e ele pertencia à Ordem Rosa Cruz, a uhum, Ordem Rosa Cruz Ígnea, que é uma ordem, né, do fogo, como o próprio nome diz, que é do Max Randall, uhum. que tem a astrologia como a base de toda a filosofia. E eu era década de 70, rock and roll total, né? Porque, pô, tinha 16 anos, 15, 16 anos Você de não sabe que idade. o Jimmy tem 2 metros de altura, tá, gente? Ele é super alto. E daí, então, eu comecei a namorar com essa moça e vem junto a família, né? E o pai dela era severo e pegava no pé, e sempre com sermões com um teor assim astrológico, né, com lições de moral, falando sobre signos, sobre Uhum. situação planetária. E naquela ocasião, eu sinceramente achava um saco, viu, Camila? Porque Sim, eu queria mais era namorar, eu queria tocar guitarra. claro. E, e sempre tinha um papo meio moralista e tal. E um dia, depois que eu peguei uma certa intimidade com ele, eu dei uma debochada, assim, é claro, com toda a educação. E ele Aquela falou assim, debochada do pô, Di, jovem, né? Aquela tiração aquela de sarro do debochada de jovem. que, para de ficar, sabe, com essas regras, né, e culpando a astrologia, né, pelas coisas Uhum. que você quer dizer e tal. Aí ele falou, olha, Jimmy, que tal você, ao invés de ficar zombando da astrologia, eu vou fazer uma seguinte proposta, eu vou te dar um livro, na verdade ele me deu dois, para ler. Aí você lê esse livro até o fim, pode ler só o começo. E depois se você não quiser que eu fale mais, nunca mais eu vou falar sobre astrologia. Uhum. Topa. E eu falei, opa, eu vou ler o livro, vou comentar com ele, vou falar, olha, agora eu não quero mais saber de astrologia. Uhum. E ele me deu o livro, eu vou até mostrar para você. Você tem ele ainda? Aqui, ó. Ah, que demais. Ó, lê para mim aí, porque ele fica invertido na Ao tela. contrário, né? Mas lê o A nome dele. mensagem das estrelas. Ana Gutierrez, você vai, ó, já pesquisa. Tem uma amiga minha que é Ana Gutierrez, uma super pesquisadora de livros de astrologia perdidos. Já anota Esse aí, é um Ana. dos. E daí eu peguei a mensagem das estrelas e comecei a ler. E também li dele mesmo o conceito Rosa Cruz do Cosmos. Uhum. Gente,
Tem muita gente que não gosta do Max Reinhardt, porque ele tem uma linguagem um pouco medieval, né? Uma coisa meio planeta maligno, planeta benéfico, Porque maléfico. é uma astrologia clássica, né? Tá dentro de uma visão que a gente tem que ter um filtro para poder entender. Ó, minha amiga falou que tem esse livro, hein? Eu falei dela, ela tem. Ó, um serzinho cheio de... Vocês precisam se conhecer, Ana. O que tem de legal nesse livro é a explicação das eras, a explicação da formação das raças. E é fabuloso, tá? Fabuloso porque ele teve a visita do anjo. Então, eu não vou aprofundar nisso agora, mas ele é uma pessoa especial. Ele e a esposa dele, que também era astróloga, escreveu livros incríveis sobre as glândulas, né? Então, eu li o livro e, fiquei chapado com o livro. Falei, nossa, que espetáculo. E cheguei para ele e falei, é espetacular, pode continuar falando. Eu estava zombando de uma coisa que eu desconhecia, como sempre, né? Ô, Jimmy, repete o nome do livro que o pessoal está perguntando, o Glauber, a Lilian. Mensagem das Estrelas. Mensagem das Estrelas, do Max Reinhardt. Hoje eu uso como um título para as minhas postagens, As Mensagens, no plural. É uma coisa que... porque eu guardo um carinho muito grande. E daí, o que aconteceu? Depois que eu li o Conceito Rosa Cruz do Cosmos, não que seja o livro mais importante que eu já li, mas ele, naquele momento, que eu estava num momento de muito idealismo, né, da adolescência, e formando um conhecimento, me deu assim um gás para eu continuar investigando com mais profundidade, porque eu descobri uma verdade, eu percebi que tem uma verdade muito grande, né, e comecei a entender o que era essa relação do micro e do macrocosmos, tal, que não era uma relação de influências eletromagnéticas, mas era uma relação mais simbólica para mim, né? Sim. E o que está em cima e como que está embaixo. Sim, as leis herméticas. As leis herméticas, né? Então eu comecei a pesquisar e não parei mais, né? Comecei a aprofundar, comecei a investigar outros autores, né, que eu adoro, Oscar Adler, enfim, Adolf Weiss, enfim, tem uma série aqui, tem uma lista, né, vários. E comecei a me aprofundar, e já com 19 anos, 20 anos de idade, eu já comecei a trabalhar com astrologia. E todo mundo me pedia. Aí eu fui morar em Goiânia. E lá em Goiânia, então, eu tive muito contato com políticos e dei muita assessoria política para pessoas que eu não me gabo hoje de ter feito. Mas parte do processo de crescimento, Jimmy. Então, eu entrei numa crise existencial, porque eu percebi que eu estava ajudando as pessoas a exercerem uma dominação mais eficiente. Para vocês terem uma ideia, eu fazia agenda de personalidades muito top dentro da política da época. Né? E hoje eu jamais faria. Né? Eu sou procurado, mas eu não faço. Tá? E eu tive uma crise existencial, falei, não, eu não posso usar a astrologia, que para mim sempre teve um cunho transcendental. Eu nunca vi a astrologia como uma técnica, como uma ciência, etc. e tal. Eu sempre vi a astrologia como uma arte, ciência, eu também acho. E que tem uma base espiritual muito forte. Se a gente negar isso, tira toda a graça da astrologia. Sim. Tá? E aí eu comecei a dar cursos. Provavelmente eu dei o primeiro curso em ambiente universitário para formandos de psicologia, um curso de mitologia grega junto com astrologia, foi bem legal. E aí comecei a formar astrólogos e montar grupos de estudo, e fazer publicações, enfim. Fui me desenvolvendo dentro da astrologia, mas sempre de uma maneira independente. Né?
Sim. Eu era amigo do Fatiolo, da Vera, do Uhum. Bola. Uhum. Que Mas são nunca de. as pessoas que são pessoas que estão né, na história da astrologia aqui no É, Brasil, né? Na é, formação das escolas de astrologia, né, nos anos exatamente. 80 por aí, né? Isso. A nossa base é a mesma, é dentro dos clássicos, tá? Uhum. Então, o meu livro de estudos sempre foi Astrologia Racional, Uhum. do Adolf Weiss, e os correlatos, né? Charles Carter, enfim. E aí eu fui me aperfeiçoando, aperfeiçoando, até que chegou um momento que eu compreendi uma coisa que eu não tinha estudado, que é a relação que existe entre a astrologia e a neurociência, né? Isso é legal você falar, hein? Isso é legal, porque eu comecei a perceber que o mapa astrológico traz uma série de elementos que a gente entende na astrologia como perfis de personalidade, mas que dentro da neurociência a gente vê como padrões mentais desafiadores, sabotadores. Uhum. E aí eu comecei a fazer um trabalho de pesquisa de como identificar esses padrões, né, dentro de um mapa astrológico. Sim, eu lembro bem da sua E eu leitura, que estudei. você faz essa linha, né? Quais são os seus sabotadores, Sim, né? E aonde estão os sim, seus pontos, né, de é, talento, não sei que nome você dá a eles, mas enfim, para você sim, poder se desenvolver, né? Eu lembro bem que você faz essa correlação, né? Você dá até umas dicas também, né, de como usar sim. essas ferramentas, né? Exercícios neurocientíficos, né, que eu venho desenvolvendo também, para a pessoa poder fazer um trabalho. Porque não adianta você pegar um mapa, colocar a vida da pessoa em cima da mesa e falar, ó, tá, tchau e benção. É, vai lá. Vai Boa lá, sorte, né? Boa se vira sorte agora aí. nos 30, né? Porque aí é pior ainda, porque às vezes você está causando uma. Você pode estar causando uma suscetibilidade na pessoa. Sim, A sim, pessoa pode colocar um monte de coisa na mente dela e causar, inclusive, um monte de coisa que nem está no mapa dela, justamente. através do quê? Da Da sugestão. sugestão. Então é muito delicada essa questão, né? Eu também Então concordo. eu procuro dar um encaminhamento prático. O Uhum. que você vai fazer com esse mapa, afinal de contas? Como que você Sim, vai ser mais feliz e ter mais sucesso através de um trabalho prático em cima do mapa, que é de enfraquecimento de padrões e de fortalecimento dos atributos, né? uhum. Então eu fui por essa linha, mas eu fiz várias parcerias nacionais, internacionais, etc. E eu continuo, né, nessa busca, nessa pesquisa. Eu tenho muito carinho pela astrologia mundial. Uhum. É uma coisa que eu estudo muito, né? Nicholas Campion, Aliás, o ano ele passado a astrologia mundial foi a astrologia do momento, né? Porque assim, foi. isso a gente até pode falar daqui a pouco, mas assim, o que estava Vamos, acontecendo o ano passado, né? E aí acho sim, que os astrólogos todos vieram e, né, para tentar ajudar as pessoas a entenderem os movimentos, né? Porque sim, foi o que o Jimmy falou. Você tem um trabalho de astrologia individual, que é o que ele fala, né, da aplicação do seu mapa, neurociência, que vai trazer para você individualidade, ferramentas para lidar com esse mundo louco de Deus, né? Mas também tem exatamente. outros ramos da astrologia, como a astrologia mundial, que é um estudo muito embasado e muito interessante, Sim, que não é só de astrologia, mas é de história também, né? De sim, padrões que já aconteceram na história da de, humanidade, de como eles se geopolítica, repetem, uhum, geopolítica, é super interessante, né? sim, verdade. Então, assim, eu comecei a usar a astrologia para várias coisas, que não só a consulta individual. Aí eu transformei as minhas consultas numa mentoria. Uhum. Por quê? Porque eu fazia um diagnóstico muito preciso através de um mapa astrológico e tinha, né, a expertise de trabalhar as questões práticas. Como que você pode fazer para o teu mapa ter um resultado na Uhum. tua vida?
Uhum. Então, do ponto de vista de cura, de detox físico, mental, intelectual, de como que você pode, enfim, melhorar os seus pensamentos através de uma meditação guiada, porque falar meditação é fácil, né? Mas falar é mais Sim, fácil de sim, fazer, né? sim, sim. Então, técnicas específicas para botar o mapa em ação. Uhum. É, 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 Os instrumentos, né, Jimmy? Você vai dando é, instrumentos para a pessoa poder tomar aquele conhecimento e colocar em prática aquilo que ela ouviu e não sim, ficar só na mente, né? E depois aquilo se sim, perder e não, sim. enfim, né? Ô, Jimmy, deixa eu Oi, entrar um meu pouquinho amigo. no nosso tema, então. Vamos, A vamos. gente, né, trouxe lá astrologia, karma e transição planetária. Então, eu queria que você falasse um pouco para mim sobre o conceito de karma, para, né? Claro que eu sei Tá. que você tem uma linha ali de pensamento. Uhum, E como é que tá, isso, como é que a gente pode ver isso nesse momento atual da tá, humanidade? E aí você pode emendar aí na transição planetária também, que aí a gente já pega o mesmo gancho. tá. O assunto você sabe que Vastíssimo! é por mais de método, né? Mas é importante dizer o seguinte, na astrologia, ela contempla várias camadas, né? Layers, né? Camadas Uhum, da realidade. A gente está acostumado a ver só o nosso umbigo, né? Então, transformaram a astrologia numa ferramenta da psicologia, o que é sim. legal também. Mas não é só isso, né? Uhum, Porque a astrologia ela tem uma dimensão galáctica também, né? Como diz, né? Como dizem os astrólogos dessa linha, né? uhum, Dale Ruder, enfim, a Donna Cunningham, enfim. uhum, Então, assim, a gente precisa enxergar aonde que nós estamos inseridos para a gente poder enxergar o que significa karma. uhum. Porque se você pegar de um ponto de vista muito dentro do teu umbigo, você vai acabar vendo o karma como uma coisa, como um castigo, né? É uma Mais ou menos punição. é um sinônimo assim de, poxa, eu fiz, eu estou pagando. Sim. E é, de certa forma, mas não com essa, mas não com esse tom de ser uma coisa, um castigo, uma reprimenda, tá? Até porque nós somos filhos de Deus, segundo as Escrituras, né, Camila? Uhum, Então, se eu sou filho sim, de Deus, e se eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, como está nas Escrituras, sim. então eu tenho essa qualidade da perfeição também, né? Uhum, Porque é inconcebível que algo imperfeito possa nascer de dentro da quinta essência da perfeição que é Deus. Tá? uhum, Então, muito bem. Então, o que aconteceu, né, para a gente poder chegar nessa leitura do que é o karma? Tá? A gente se identificou com esse corpo uhum. no processo de encarnação. Isso é uma longa história que a gente pode até Sim, marcar um dia para a gente contar, porque é bem legal. sim. O que aconteceu que do oceano de bem-aventurança divino, a gente acabou aqui, sou um filho de Deus, mas eu estou num mundo de divergências, de contrariedades, né, de polaridade, dualidade. Meu Deus, como é que pode, então, se eu sou perfeito na minha quinta essência, como é que eu posso estar vivendo essa experiência? Uhum, Então, essa experiência que nós estamos vivendo, na verdade, é uma experiência de identificação com esse veículo que nós temos, que não é a nossa essência, que é o nosso ego, que dentro da astrologia esotérica, eu vou resumir como sendo um conjunto de inteligência, de emoções e de percepções sensoriais, uhum, que é esse nosso corpo, mais as nossas emoções, que até aí a gente pode compreender. A gente ainda não se vê como um ser multidimensional, né? Nós estamos rumando para isso, mas um pouquinho da energia a gente já conhece, né? Um pouquinho do plano etérico a gente já conhece. A gente não conhece os outros planos superiores, mas a gente conhece. A gente acabou se identificando, e essa identificação fez com que a gente, também tem uma longa história para chegar aí,
mas fez com que a gente saísse correndo atrás da satisfação dos desejos, que é a nossa estratégia egóica, o ralo de egoidade que a gente vive hoje, é porque a gente vai insaciavelmente atrás da satisfação dos desejos. Só que o nosso ego, ele é insaciável, ele não sacia. Você pode dar um monte de coisas para ele, ele vai buscar outras. Mas por que ele faz isso? Porque essa é uma estratégia dele manter essa identificação. E essa identificação faz com que a gente não se veja como uma alma. Eu sei que para muita gente talvez não esteja entendendo, talvez eu precise explicar bem melhor. Não, mas eu acho que tá ficando claro. Você está conseguindo, você falou que será um problema, mas você está conseguindo construir uma linha de raciocínio super sintética de um assunto extremamente complexo, né? Então, acho que estamos indo bem. É muito complexo. Tá? Então, a ideia que tem por trás do karma é que a nossa missão, ela, desde o início, né, isso a gente lê nas escrituras, é colaborar com o plano divino. Sim. Colaborar com o plano divino não quer dizer que eu vou contemplar única e exclusivamente a realização dos desejos materiais, porque se eu fizer isso, eu vou me distanciar cada vez mais, porque eu vou cada vez mais em busca da satisfação dos desejos, que são egóicos, né? Eu, depois os outros, tal. E essa busca faz com que eu me distancie. E por isso a nossa liberdade, dentro da astrologia esotérica, ela é como um pêndulo. Você tem liberdade para se distanciar do centro, mas nem tanto assim. Assim como o pêndulo, ele se distancia, mas chega uma hora que ele vai ter que voltar, porque ele entra em contato, ou ele fica sob a ação de uma força poderosa, que no caso é a gravidade. Assim também a nossa liberdade, ela é pendular. Ela vai chegar num ponto que você tem liberdade para extrapolar, mas não ao ponto de subverter completamente o sistema, que é o que mesmo? É colaborar com o plano divino, ou seja, é você se ver como uma alma. Tá? Então a ideia que tem por trás do karma é o seguinte: imagina que você está com o teu filhinho pequenininho passeando num parque e de repente você se distrai, o teu filhinho sai, sobe numa árvore de 5 metros de altura, sei lá, criança é assim, né? E aí você procura, cadê? Você olha lá e ele está lá. Todo curtindo, né, aquela emoção, aquela aventura, aquela descoberta. E dentro da imaturidade dele, ele não percebe que aquela é uma situação de alto risco, que ele pode cair de lá, quebrar o pescocinho, interromper essa dádiva que é essa encarnação. Mas você, que é cuidadora dele, sabe disso. E na hora você vai lá, pega ele, dá uma bronca, às vezes dá um tapinha no bumbum para que tenha um aprendizado significativo, que ele não faça mais aquilo. Tá? Vai na cabecinha do filhinho, de 5 anos. Pô, eu estava brincando aqui, explorando, estava curtindo, me divertindo, e agora eu estou tomando uma bronca. Tudo bem, eu não vou fazer mais. Mas você concorda que até ele elaborar isso, ele vai entender isso como uma restrição. Sim. Dentro do teu coração e da tua mente, é um ato de carinho, de amor e de proteção. Karma é muito isso. É a ação das hierarquias superiores em cima da nossa individualidade de criancinha cósmica. Sim. Então, assim, aquilo que a gente não está preparado para enfrentar, a gente precisa se preparar para poder desempenhar, né, aquele papel. Então, eu vejo que o karma é assim, é um aprendizado que a gente tem, mas não é um aprendizado que vai fazer uma evolução espiritual. Por quê? Porque se você é filho de Deus e é uma alma,
Então, qual a evolução espiritual que você tem que ter? Pergunta. Uhum. Ok? Então, será que existe evolução espiritual como sendo evolução do espírito? Será que o espírito precisa evoluir? Uhum. Na minha opinião, não. Não. Porque foi feito a imagem e Sim, semelhança de Deus, justamente. eu já sou. Você Mas já o que é, né? precisa evoluir? Precisa evoluir a minha consciência que Isso. se identificou com o corpo Com e o com corpo. toda essa dimensão do ego e que fez com que eu esquecesse que eu sou isso. Uhum. Então eu sou uma alma, mas eu não estou consciente disso. Uhum. Então o karma é, na verdade, uma ferramenta que você tem para você resgatar essa identificação com a alma. Uhum. Ok? Então acontece que, do ponto de vista do nosso ego, as restrições são sempre chatas, óbvio. Sim, Se claro. eu pegar uma doencinha, se eu perder meu emprego, se eu perder minha condição material, são sempre coisas chatas. Concorda comigo? Claro. Mas, 100%. então, mas é porque a gente só consegue enxergar fragmentadamente. Porque imagina que você vê uma cena de uma pessoa remando e você filma aquilo. Se você pegar quadrinho por quadrinho, o que vai acontecer? Vai chegar um quadrinho que você vai ver que parece que o cara está remando contra. Sim. Mas, na verdade, ele está pegando impulso para uma próxima remada. Uhum. Só que a gente não tem essa visão. Uhum. A gente tem a visão da restrição. Pô, está remando contra. Uhum. E não é verdade. Sim. Então, o karma, ele deveria ser visto como algo que é uma sinalização para aquilo que nós precisamos realizar, para aquilo que nós precisamos avançar rumo à expansão da consciência de que nós somos almas. É isso. E é isso que a astrologia, na minha opinião, ela deveria estar lidando a todo momento. Eu falei que vocês iam gostar dele, não falei que vocês iam gostar dele? Ele falou que ele é prolixo, mas olha a clareza de pensamento que o Jimmy tem para explicar uma coisa que é super complexa e que, assim, você vai lendo livros e livros de filosofia e não é tão simples assim. O que ele está falando com simplicidade tem muito estudo, né? Tem muita... Não só estudo, mas tem muita conexão e tem muitas, né, vivências pessoais, né, muitas leituras de mapa, e para ele poder chegar com essa síntese de algo que é bastante complexo, né? Sim. E aí, Jimmy, aí a próxima pergunta, né? Você fez várias perguntas, né? Então, agora vamos emendar na próxima, que é da transição como que planetária. vai se encaixando toda essa dimensão do karma na situação atual? Sim. Então, assim, a gente tem os sinais astrológicos, que a gente pode falar sobre eles, ou filosóficos também, tá? Uhum. Do ponto de vista filosófico, para depois entrar no astrológico, você vai controlando o tempo aí, tá, Camila? Do ponto de vista... Eu tô no comando, fica sossegado. Tá bom, valeu. Então, assim, no itinerário humano, desde que a gente se estabeleceu nesse planeta, foi da gente conquistar e dominar a natureza. Essa é a história do homem. O homem nunca quis se integrar com a natureza. Ele sempre quis ser melhor, dominar e conquistar, até porque estava ligado a questões muito básicas de sobrevivência. Tá? Então essa foi a história do homem. A gente construiu uma segunda natureza. Hoje nós estamos bem aqui nessa casa, que eu sei que não vai entrar nenhum bicho, que não vai me agredir, mas é uma construção minha, uma construção da nossa sociedade. A gente construiu mecanismos de segurança, tá? E com isso a gente acabou se desintegrando do planeta. E aí tem também um paralelo neurocientífico, que acho que não dá tempo da gente entrar hoje, mas a gente se desintegrou tanto da natureza externa quanto da natureza interna. Sim. Né? Hoje o nosso cérebro, que é o nosso cérebro sensível, que é o nosso cérebro positivo, que é o nosso cérebro direito, hoje é um músculo atrofiado. E tem todo um paralelo entre o desenvolvimento
da sociedade com o desenvolvimento neurológico do homem. Por incrível que pareça, é incrível. Um dia nós vamos falar sobre isso, que é muito legal. O que aconteceu é que nós sempre usamos o planeta como um cenário onde se desenrola o drama humano. Então, uma coisa, entendeu? Então, como uma coisa, eu não estou nem aí, porque o planeta é infinito, o planeta não importa se eu jogo um lixo, se eu não jogo, se eu acabo com os recursos materiais, eu quero um PIB que cresça 10% ao ano, mas como que isso é possível num planeta finito? Não dá. Sim. É uma hora que acaba, né? Então a gente nunca se integrou. A gente sempre quer tirar, extrair, colonizar o máximo que a gente puder, exercer uma dominação mundial, enfim. E agora chegou um ponto em que isso já não pode mais acontecer. Né? O planeta, ele, como nós, ele também é um ser vivo. Sim. E como qualquer ser vivo, ele tem uma necessidade de realização, assim como a gente tem. E o planeta, em 2011, quando houve a transição da estrela Régulus para o signo de Virgem, que ela saiu do coração de Leão e foi para a ala natural do signo de Virgem, já houve uma transição importante ali, aonde uma era de egoidade, que é caracterizada pelo signo de Leão, no caso, né? Como o signo do ego. É claro que numa oitava superior ele representa o eu superior também, mas na atual condição humana é bem o ego, né? Ela vai para a ala natural do signo de Virgem, que é o signo que coloca o seu serviço em prol da humanidade. Então você pode ver que a maioria dos assistencialistas, a maioria, né, dos assistentes sociais, dos enfermeiros e tal, são virginianos, porque eles têm essa qualidade. Sim. O signo de Virgem deveria ser o quê? A materialização de Deus na Terra. Infelizmente, na esfera que a gente está, que é inferior, ele acaba sendo a materialização do mundo. Sim. Então, o Virgem acaba sendo o signo material, acaba sendo o ver para crer, o crítico. É verdade ou não? Mas nas esferas superiores não é isso. Então essa mudança foi uma mudança de paradigma importante e começou ali o que nós podemos até chamar de um indício da era de Aquário. A gente sabe que isso é um assunto muito polêmico. Polêmico, tem, sim. Né, tem muitas interpretações, mas esse marco astronômico foi muito importante. Assim como a conjunção Júpiter-Saturno em Aquário também é no um ano marco passado. Importante dessa transição que nós estamos vivendo. Né? Estamos vivendo uma transição que olhar para o planeta como um ser vivo vai ser tudo que nós temos que fazer. Sim. Num primeiro momento, olhando para o planeta. Não pode mais continuar a humanidade como era antes. Tá? Por outro lado, a gente está entrando dentro de uma era, que é a era de Aquários. Estamos entrando, né, vamos dizer assim, para não dizer que entramos já. Estamos entrando com o pezinho, né, assim, bem devagarzinho, olhando, né? Mas toda transição é devagarzinho. Sim. Tá? Existem astrólogos muito importantes que dizem que a transição ocorreu em 1821. Ah, é? Eu escrevi já bastante sobre isso, é muito interessante. Ah, essa daí eu quero saber mais. Dessa data eu não sabia, não. Mas não é exatamente baseado em dados astronômicos, é baseado em dados astronômicos, mas não está tão
intimamente ligada com a precessão dos equinócios, como Ah, nós vemos a entendi. mudança das eras. Tá? Entendi. Que agora não vale a pena falar, porque demora bastante. Daí é Mas outra então, live, né? Falar só é sobre outra eras live. astrológicas. É. Então, o que acontece? Assim, como eu vejo, né? Uhum, Obviamente que a minha visão é minha. claro. Cada um tem o direito de ter a sua. Como eu vejo, assim, é preciso que essa mudança da egoidade, do meu, do eu, para o nosso, que é a era da empatia, que é essa transição estelar que houve em 2011, inaugura, então, o quê? Uma necessidade que a humanidade tem de compartilhar. E isso a gente vê nas redes sociais, a tentativa disso, né? Nos Sim. movimentos políticos, tal, que é um assunto à parte, né? Que a gente vai falar Uhum, também. Mas a gente vê que tem essa necessidade de integração social. Né? uhum. Então, sair deste ralo de equidade para uma dimensão que é nova para nós ainda, de empatia. Sim. Por isso que é importante fazer a transição neurológica do cérebro analítico racional esquerdo para o direito, que é o cérebro do desenvolvimento, da Intuitivo. intuição e da sensibilidade. É isso É aí. tudo caminho conjunto, né? Tudo Então, caminhando. se você quiser me interromper, me interrompe, tá? Não, não quero não. Então tá. Só vou avisar o pessoal que entrou agora, né? Que a gente já está fazendo a live faz um tempo. E a gente vai no finalzinho, eu vou passar umas perguntinhas para o Jimmy, se vocês quiserem depois, no final, mandar alguma pergunta. Aqui uns 5 minutinhos mais ou menos, aí a gente entra nessa É, parte de perguntas, tá bom? eu posso responder também ou por e-mail ou por outro Isso, meio. se não der, vocês podem mandar direct É, também, né? Já segue o Jimmy. tá, Depois essa live vai ficar salva, claro. E aí vocês legal. podem seguir o Jimmy também, por favor, né? E o pessoal do Jimmy me segue também, porque essa troca que é importante também pra gente, né? Claro, E olha, você aí, falou bem, e aí viu? depois, se não der para responder aqui, a gente também vai. É o que a Grazi falou, a Grazi Marratini está aqui. Ela falou que dá para te ouvir por horas. Eu também, assim, estou adorando, que eu estou tendo uma aula. Acho que todo mundo que está aqui comentando está curtindo muito, Poxa, porque obrigado. eu falei para vocês que o Jimmy é um cara que tem muita sabedoria, além dele ser uma pessoa extremamente amorosa no falar, né? Então é muito bom ouvir Obrigado. ele falando, assim, é muito. A gente aprende bastante. Eu que agradeço. Ó, tá Obrigado, vendo? eu agradeço muito. E, Então, enfim, assim, só para. vamos lá. Peraí, eu não terminei o lance da Vamos lá. transição. Então, a gente está entrando dentro de um novo ciclo. Esse novo ciclo, ele tem. Porque a astrologia, assim, são pequeno. É um conjunto dentro de conjunto, dentro de conjuntos, dentro de conjuntos. Então, você tem o microcosmos, você tem o planeta, você tem o sistema solar, você tem a galáxia. Enfim, a dimensão da astrologia é muito gigantesca. A gente, às vezes, enxerga só um pouquinho. Tá? Então, nós estamos aqui vendo um pedacinho da coisa. Tá? Nós estamos entrando numa nova era agora, que é uma era que é bastante difícil de compreender. Porque Aquário, a despeito de muitos astrólogos quererem atribuir a regência dele para Urano, como sendo Urano, regente e tal, eu, como gosto da astrologia medieval, se bem Uhum. que Urano não era conhecido na astrologia medieval, mas dentro desse pensamento, eu gosto de atribuir a regência de Saturno. Aquário com Saturno e corregência de Urano. Jurando. Então, vejam bem o que acontece quando você tem um signo que é regido por dois extremos. Uhum. Por um lado, você tem um signo, que é Saturno, você tem um planeta que é Saturno, que vai em busca da estabilidade, da segurança, da cristalização, né? Vai atrás da seriedade, da tradição, e blá blá blá. Por outro lado, você tem como corregente do mesmo signo um planeta que é o da revolução, o da inovação, o das experiências. Né? Então você tem duas polaridades
acontecendo simultaneamente, e a gente percebe isso muito. Sim. O nosso mundo está muito polarizado. Uhum. Você tem os planetas de trânsito lento entraram em signos fixos, em signos que são considerados tradicionais, e a gente vê que no mundo tem uma guinada para o tradicionalismo. É engraçado, né? Politicamente, socialmente, dos costumes, né, as tradições. É como se fosse um resgate das tradições importantes. Não tem nada a ver com ideologia de direita ou esquerda, mas acaba acontecendo também isso. Tá? Você tem uma guinada para a direita, né, no mundo inteiro e tal. Por outro lado, você tem o quê? Você tem um anseio por experiências novas, pela quebra de costumes, por novas abordagens da sexualidade, por novas abordagens da liberdade. Porque, claro, a era de Aquário é uma era da liberdade e da justiça para todos. Mas a gente ainda não está nesse nível, de compreender o que significa justiça para todos. Que quando se você falar isso baseado em que todo mundo nasce do zero e está, enfim, e está dentro de um processo de aprendizado, então você vai chegar à conclusão de que existem um monte de injustiças, de desigualdades, etc. Então, se a gente não incorporar uma visão um pouco mais espiritual, né, que envolva reencarnação e uma visão multidimensional da própria existência, tanto individual do homem como planetária, a gente nunca vai chegar nessa equação. Sim. Porque a gente sempre vai estar trabalhando com um ideal que é bom, mas em cima de uma proposta, de uma premissa errada, que é todos nascem iguais. Não existe isso. Tá? Não existe. Todos nascem iguais do ponto de vista da alma, mas não do ponto de vista existencial. A gente carrega uma carga de atributos, de informações, que a gente pode chamar de karma, e que toda a nossa sociedade está construída em cima disso. Ok? Então, poxa, nós estamos vivendo uma era de muita ambiguidade. Você vê que amigo vai contra amigo. Né? As pessoas deixam de se relacionar por questões conceituais. Né? Então, se você vota no Maluf, eu não posso ser teu amigo. Antigamente o pessoal falava que voto não revelava, né? Que não discutia futebol. Hoje não, né? Hoje abriu de um jeito que as pessoas discutem tudo o tempo todo e criam impressões o tempo todo, né? E aí como é que você depura tudo aquilo, né? Porque tem lugares que são seus, que são reservados, né? E hoje, como a gente divide tudo o tempo todo, você também dá liberdade para o outro invadir esse seu terreno, né? E aí fica uma coisa louca, porque as pessoas ficam tentando argumentar e isso aumentou o julgamento também, né? Aumentou. E isso é bem próprio dessa ambiguidade que nós estamos começando a viver. Essa polarização tende a se fortalecer nessa transição, até que o homem consiga expandir um pouco mais a sua consciência. Essa polaridade ela vai acontecer em vários níveis. Sim. No nível da economia, no nível da política, no nível da sociologia, no nível das relações de trabalho, enfim, vai mudar tudo. Mas os planetas, e principalmente Saturno, nesse caso, que vem de Capricórnio para Aquário, eles cobram um resgate da tradição. Olha que louco. Embora você esteja vivendo uma era tecnológica, né, de Urano, que é um planeta que rege a eletricidade, que rege as conquistas nesse nível, por outro lado, você tem Saturno pedindo para que exista um resgate da tradição. Olha que louco.
E é Então, a ideia, antagônico, né? Porque daí o Urano tá em Touro, né? Que é um signo de exatamente, natureza fixa, conservadora, e eles estão, né, em quadratura agora nesse momento, né? Então, a gente exatamente, está vivendo muito essa ambiguidade do novo com o velho, do antigo com o exatamente, reformador, né? E isso dá muita confusão mesmo. com certeza. Só que assim, né, Saturno, ou você vai, entendeu? Uhum, sim. Saturno, se você tentar usar uma estratégia uraniana do tipo, eu vou pular do primeiro degrau para o terceiro degrau da escada, ele vai lá e te derruba. Justo. Porque evoluir, em latim, evolvere, significa o quê? Remexer. Uhum, Então, evoluir significa remexer. Remexer o quê? Aquelas coisas que estão no subterrâneo do teu ser, que estão lá adormecidas e mal resolvidas, provavelmente, lá na escuridão, elas uhum. têm que ser trazidas à luz, para que você resolva aquilo conscientemente. Então, Saturno, que é considerado lá, coitado, um planeta do castigo, né, o planeta do karma, Grande maléfico. na verdade, ele é o sétimo céu, porque Uhum, ele está proporcionando para todos nós a capacidade de enxergar e de trazer luz para coisas que estavam lá nos subterrâneos do nosso ser. E não adianta a gente dar aquele pulo que seria legal, né? Tipo, eu conversava com um amigo meu que é estudante de física e ele falava, nossa, como eu queria ser Einstein. uhum, Aí eu respondi para ele, tá, mas você gostaria de ter tido a vida que ele teve? uhum. Sim, você só quer o Passar por tudo que resultado, ele mas não sabe por passou? onde ele é, por como o trajeto do cara, né? Só quer o resultado e a glória, né? Então, agora é o momento da gente voltar, Uhum, expandir a nossa consciência step by step, lentamente, mas consolidando, porque essa é a ideia aquariana, sim. do Saturno, no caso, né? Uhum, Da gente ir solidificando os passos que a gente dá, e para a gente ter sim uma mente aberta, uma mente. O fato de você fazer um resgate da tradição não quer dizer que você vai ter um pensamento jurássico. sim, sim. Não é isso. O importante é você entender que os avatares que já vieram aqui e trouxeram as mensagens, essas mensagens elas se adequam perfeitamente ao pensamento vanguardista. Completamente. Então, a gente voltar para resgatar a tradição que é a quintessência, né, da nossa busca, porque Uhum. senão a gente fica assim, sabe? A gente fica no meio do mato e fala assim, pô, cadê a floresta? Não consigo ver de tanta árvore. Sim. É bem assim o Urano, né? A impetuosidade, a impulsividade, a descoberta, aquela fome de revolucionar. Mas se você não tiver uma base, se você não tiver uma forma de se elevar e enxergar o terreno onde você está lá do alto, Uhum. para você enxergar a floresta, você se perde no meio de tanta árvore. É. Então Saturno, eu entendo assim que a missão dele para a humanidade, e justificando tudo o que está acontecendo, inclusive, tá? Tá tudo certo, na minha opinião, o que Uhum. está acontecendo, ok? É triste, claro, olhando do ponto de vista humano, humanista, né? É muito triste você ver 4.000 e tantas pessoas morrerem um dia para o outro. Mas isso só acontece porque é permitido. Ou eu acredito que Deus está no comando, ou então eu vou acreditar na política. Ou eu acredito em Deus, ou eu acredito. Hoje em dia está assim, ou eu acredito na ciência. Uhum. Por incrível que pareça, desde que o positivismo se instaurou na humanidade, a divindade foi substituída pela ciência. Então, hoje, Deus é a ciência. Uhum. O médico disser para você X, você nem discute. Você não vai pensar com a tua cabeça. Sim. Não, ele falou, está falado.
É o cânone da sabedoria. Então, isso é muito essa dicotomia que nós estamos vivendo. A gente precisa ter uma capacidade de pensar por nós mesmos, isso é Saturno, é uma visão filosófica, antes de ter a visão especializada. É isso. E eu acho que eu vejo que a filosofia tá, eu não sei, eu que estou tendenciosa, né? Mas eu vejo muitas pessoas com necessidade de voltar, como você falou, voltar para trás nos estudos e ir para as bases, né? Ir para o Isso, início da filosofia, e aprender a pensar sozinho, que foi o que você falou, a questionar, né? A fazer seu próprio pensamento e não buscar tudo mastigadinho, né? E aí ser conduzido, porque se você aceita tudo que te falam, como você falou, do médico, enfim, de qualquer outra sim, pessoa, e você sim, sim. perde o seu poder pessoal, e aí aí vira o tal do gado que todo mundo fala, né? É, É isso. e daí, hoje, enquanto eu estava voltando aqui para casa, que eu fiz um atendimento domicílio, Uhum. eu vinha ouvindo uma rádio e a pessoa falava, não, tem que ficar do lado da ciência, que é o lado certo. Eu falei, o quê? Alô? Assim, inquestionavelmente, entende o problema? O Uhum. problema é que isso vai gerando um padrão mental em que você cada vez mais se afasta de Deus, dessa visão espiritual. Porque a ciência, do ponto de vista espiritual, ela é negacionista. Assim como eles acreditam que a espiritualidade é negacionista do ponto de vista científico. Sim. Porque a ciência está baseada no quê? No empirismo, concorda? Uhum. Só que o empirismo, baseado num conjunto de sentidos imperfeitos, que é o que nós temos, a gente enxerga só uma fatia da realidade visual. A gente ouve só uma fatia do espectro do que é audível. O nosso tato é muito restrito. Qualquer cobra enxerga mais do que nós. Ela vai atrás da sensação térmica da presa. Não adianta a presa se esconder. Ela não vai atrás do movimento do som. Ela enxerga através do quê? De um ultra-red que ela tem na cabeça, no cérebro. Ela está equipada. O morcego escuta muito mais do que nós. Um cachorro, o apito para você chamar um cachorro é surdo. Então, toda a nossa ciência está baseada no quê? Num conjunto de sentidos imperfeitos. Portanto, a ciência nunca vai ser a verdade. Será sempre uma aproximação da verdade. Sim, Então, era um recorte, né? conforme nós vamos expandindo a nossa consciência, a gente vai se aproximando cada vez mais da verdade. E essa é uma missão saturnina do ponto de vista de resgatar essa visão do todo. A gente precisa ter a visão do todo antes de partir para a parte. Para a parte. Senão o nosso conhecimento fica atomizado, atomizado, atomizado. Aí vai chegar uma hora que um médico vai ser especialista em cuidar da unha do pé, mas ele não sabe nada sobre o coração. E de tanto conhecimento que se acumulou, entende? Então agora vai ter essa volta. E essa volta, muitas vezes, ela é dolorosa. É uma volta pela tradição, e essa volta pela tradição, ela acaba se misturando com um monte de coisas que a gente não gosta também, que são tradições, crenças e coisas que já estão superadas, mas que acabam voltando junto. Então a gente tem que ter o discernimento para entender o trabalho que nós temos que fazer, que é o de unir a nossa visão filosófica e espiritual da vida com a visão prática. Uhum. Só a praticidade que a ciência traz não resolve, não dá felicidade. E só a visão espiritualista fica muito conceitual e fica muito distante da coisa prática. A gente vive num mundo peruano. Então a gente precisa saber A gente como precisa integrar uma aliar coisa com esses dois lugares, né? A gente tem que ter fazer essa ponte, né, entre o material e o espiritual, né? O sim. tempo inteiro. A Jimmy, minha ó, a gente ideia está é chegando isso. a 1 hora de live já. Passa Nossa, super que rápido, absurdo. né? Eu falei que no finalzinho ia deixar para fazer. Quem quiser fazer algumas perguntas, vai ter que ser meio Uhum. rápido agora, porque a gente já está 1 hora aqui. Mas eu tenho uma pergunta aqui da Ana Gutian,
que ela perguntou, nesse momento, com tantas restrições, como você vê o caminho da nossa evolução ou resolução, especialmente relacionado aos hemisférios cerebrais? Opa, isso aí é pergunta para mais de metro. É isso que eu falo, não sei como você vai dar conta Eu disso. vou, eu vou pedir para ela me mandar, que eu vou responder pessoalmente para ela. Mas o que eu diria é o seguinte: É. o que eu diria é que a astrologia, pelo menos a minha abordagem, tá? A gente consegue enxergar o que você precisa e pode estar fazendo praticamente para fazer essa integração. Essa integração vai fazer com que você fique fora da linha do tempo. Significa que você vai estar centrado no presente e vai deixar um pouco de lado a neurose do passado e a ansiedade do futuro. Porque a nossa linha do tempo remete a gente toda hora ou para o passado ou para o futuro. A gente nunca está presente. Então, você equilibrar os hemisférios cerebrais é você fazer esse equilíbrio Saturno-Urano, de você ficar presente, mas não ausente. Né? Ausente da realidade, eu quis dizer. Mas deixando a realidade fluir e você, com discernimento que proporciona esse equilíbrio de hemisférios cerebrais, você vai lidar com o seu discernidor, muito mais do que com os padrões mentais, que são os que acabam resolvendo os problemas para nós, né? Ou criando outros, né? Como sabotadores que eles são. Então, Sim. existe um caminho prático, que é através de técnicas específicas cuja intensidade a gente tem que ver de acordo com o mapa de cada um. Então, eu não consigo aprofundar mais porque Não dá, né? tem Mas o pessoal já deu dica aqui também. A Luana falou para pesquisar sobre Brian Jean, Paul Denison. Mas, Jimmy, assim, eu só fui vendo os comentários, gente, eu não falei durante, porque, né, não dá para interromper um raciocínio tão legal e concatenado, assim, como o Jimmy tem, mas eu acho que vocês já conseguiram entender e experienciar um pouco esse contato com o Jimmy. A Ana está te agradecendo aqui também, a tua resposta. E aí, eu estou muito grata por você, né, tá aqui comigo, de eu ter trazido você para várias pessoas que eu vi entrando aqui durante a live também. Vocês viram que tem assunto para mais de metro, né? Porque são assuntos muito interessantes, muito profundos, que exigem também, né? Às vezes uma live não dá conta, né? Então, tem que ser um curso, tem que ser um curso, tem que ser, né, ali um encontro. De repente, né, Jimmy, vou jogar para você aí algumas ideias para você montar algum curso, alguma coisa assim. Eu já estou preparando um curso para daqui a pouco, né? Um curso que vai trazer os princípios básicos da astrologia clássica, mas também da moderna, e para terapeutas, para que um terapeuta possa usar a astrologia no seu dia a dia para dar orientação, para usar técnicas específicas com seus pacientes, para fazer um diagnóstico mais preciso. Enfim. Então, vocês fiquem acompanhando o Jimmy também, a hora que ele anunciar, eu também coloco aqui para vocês. Porque merece, né, gente? Merece um curso, né? Merece uma reflexão, porque todos esses, tudo que a gente ouviu aqui, né? A gente absorve, mas a gente precisa internalizar, refletir, né? Parar para assimilar, né, o que foi falado. Mas, olha, Jimmy, obrigada aí. Pô, imagina, eu que te agradeço a oportunidade. A gente faz um tempo que não está assim junto, né? Mas eu quero dizer que eu sou teu fã. Eu sei que você faz um trabalho sério com astrologia, no meio de tanta banalização, não querendo ser crítico, mas infelizmente é o que a gente vê. Sendo um pouquinho ácido, não é mesmo? Precisamos. Então é legal que a gente pode até armar mais para poder aprofundar um assunto especificamente, para não ficar tão genérico, né? Não, mas eu acho que você já trouxe muita informação. Assim, é que eu acho que como você tem muita bagagem, às vezes para você, né, parece que foi, nossa, mas foi pouco. Não, não foi pouco, não, foi muito, né? Eu acho que todo mundo está saindo aqui com o coração cheio.
E eu vou deixar Legal. gravada a live, fiquem tranquilos. Depois eu Tá vou passar para o ótimo. Jimmy também, tá bom? Então é isso, gente. Uhum. Ó, brigadão por vocês estarem aqui. Obrigada a todos que entraram e participaram. Mais uma vez, obrigado, Jimmy. Um beijo para Patrícia. Precisa fazer uma live Obrigado. com ela sobre alimentação, sobre Nossa, veganismo, né? A ótimo. esposa do Uhum. Jimmy, que é uma super Legal. chefe. Tá bom? Um beijão para Tá vocês, bom. gente. Obrigada, Camila, Jimmy. obrigado pela Namastê, viu? oportunidade. Obrigado a todo mundo que esteve presente. E eu tinha mapas do Brasil aqui para mostrar, mapas da. Gente, temos babados para outras lives, não é Tá mesmo? bom. Eu Então, agradeço e um desejo beijo. paz, saúde, harmonia e equilíbrio para todos. Que assim seja. Meditem, meditem agora ou daqui a 1000 anos. Medite já, né? Ai, o nosso é o É, logo, melhor né? agora, melhor agora. Faça agora, porque depois não vai dar mais tempo. É isso aí. Um Então beijo, tá bom, gente. Camila. Fiquem com Obrigado. Deus. Tchau, Um beijão para tchau. você. Fiquem com Deus. Bye, bye.